Alô, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer a nossa aula 4 hoje. Nós vamos continuar lá no capítulo 4, falando de divisão regional do Brasil, tá certo? Deixa eu falar a página para vocês. Nós estamos na página 34 do livro texto de vocês, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês me acompanharem. Tá bem? Essa tela aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Então, nós vamos falar de divisão regional do Brasil. Por que é necessário fazer uma divisão regional de um país? Para poder conhecer melhor cada região, né? Essa divisão, ela é muito importante para que os administradores, o governo, né? Federal, o governo estadual, conheça a sua região aí e possa tomar as medidas que ele acha melhor, tá certo? No Brasil, a divisão regional mais usada é a divisão criada pelo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi criado em 1937 por Getúlio Vargas, justamente para tentar conhecer melhor o Brasil e fazer uma integração melhor do país, tá certo? Então, é essa primeira divisão aqui que nós vamos falar, tá? Essa divisão em macros regiões do IBGE, tá? Essa divisão do IBGE, ela divide o país em 5 grandes regiões, levando em conta os critérios naturais, econômicos, culturais, históricos e o que é mais importante, essa é a divisão oficial do governo, né? E ela divide o país em 5 regiões, aqui é a região norte, de verdinho aqui. O meu mapa aqui está muito clarinho. Nesse tom de rosinha aqui, nós temos os 9 estados da região norte. Nesse outro tom de rosa aqui, a região centro-oeste, que são 3 estados. A região sudeste aqui de amarelo com 4 estados. E a região sul aqui com 3 estados. O que é muito importante da gente observar é que a divisão do IBGE, ela vai respeitar, tá, os limites aqui, as divisas entre os estados. Tá? Então, observe direitinho que o limite entre os estados é respeitado. Tá? A gente não fala fronteira, porque fronteira é entre países, tá certo? Na verdade, município tem limite, estado tem divisa e país tem fronteira. Mas a gente vai falar limite aqui porque fica mais fácil de vocês entenderem. Divisa, limite é a mesma coisa para parte interna do país. Tá? Então, essa é a divisão do IBGE, aqui está escrito para nós. São critérios para distribuição. Análise da população, a forma de ocupação do solo, a hierarquia urbana, os hábitos, as tradições, a produção e o consumo, o nível cultural médio dos grupos e o estágio de desenvolvimento dessas áreas. Tá? Quando foi um pouquinho mais para frente, né, o geógrafo chamado Pedro Pinchas vai estabelecer uma nova divisão do Brasil, levando em conta aí a parte econômica, principalmente, e o quadro natural. Né? Então, olha só, para definir esses complexos, são considerados os aspectos geográficos, o quadro natural, por exemplo, da Amazônia. O que mais marca a Amazônia? O quadro natural. O quadro social do Nordeste. O que mais marca o Nordeste? A pobreza, a desigualdade social do Nordeste em relação às outras regiões do Brasil. E o quadro econômico do Centro-Sul. Né? Então, quando você fala em Amazônia, você pensa na questão natural. Quando você fala em Nordeste, você pensa na questão social. E quando você fala em Centro-Sul, você pensa na questão econômica. Tá? Então, ele levou em conta, né, uma certa homogeneidade dessas áreas para poder dividir o território em 3 divisões, chamadas complexos regionais ou complexos geoeconômicos, que é a mesma coisa, viu, meninos? Então, ele dividiu aqui, ó, essa parte aqui, ele chamou de Nordeste, não é? Essa parte verde ele chamou de Amazônia e toda essa parte roxinha aqui ele chamou de Centro-Sul. O que a gente tem que prestar atenção nessa divisão geoeconômica? Que ela divide estados. Diferente da divisão do IBGE, que respeita a divisa entre os estados, a divisão do Pedro Pinchas não respeita essa divisão. Tá? Então, aqui o norte de Minas tem característica de Nordeste, então ele está na região Nordeste. O Maranhão está metade no Nordeste, metade aqui na região
da Amazônia. O Tocantins, o sul do Tocantins está na região Centro-Sul. O extremo sul do Mato Grosso também está aqui na região Centro-Sul. Tá? Então, a principal diferença da divisão geoeconômica é que, além de dividir em 3 áreas, ele leva em conta a região, não a divisa dos estados, tá? A característica da região. Mais para frente, nós vamos ter uma outra divisão, que é a divisão de um dos maiores geógrafos brasileiros, que foi o Milton Santos. O Milton Santos propõe uma divisão que ele chama 4 Brasis, tá? Ou se não, região concentrada. Então, ele coloca aqui, ó, região da Amazônia, região Nordeste, igualzinho tá lá no IBGE, região Centro-Oeste, e ele chama de região concentrada a região Sul junto com a região Sudeste, devido ao alto grau de desenvolvimento dessa região em relação aos outros territórios do Brasil. E o que a gente tem que levar em conta nessa divisão? Que o Milton Santos também vai respeitar a divisa dos estados. O limite dos estados ele é respeitado. Não tem nenhum estado que é dividido, tá certo? Então, essa é a divisão do Milton Santos. Tudo bem? Para terminar, a gente vai falar aí das terras brasileiras na Antártica, não é? O Brasil, ele junto com outras nações, ele sempre vem pleiteando aí que as terras que o Brasil tenha também, né, direito a essas terras aí na Antártica, tá certo? Quais seriam os atrativos? Eu coloquei, aqui tá assim, ó. Entre os atrativos estão a possibilidade de pesca, com destaque para o crio, que é um pequeno camarão aí rico em fonte de proteína, a presença de jazidas minerais, bem como de recursos energéticos e potencial que efetivamente ainda não foi avaliado, tá? Há exemplo do que acontece em outras nações, olha aqui, ó, exemplo do que acontece em outras nações do Cone Sul, como Chile e Argentina. O Brasil há muito tempo tem pretensões de possuir uma parcela dessas terras na Antártica. Essa ideia ganhou força durante o período militar, que foi de 64 a 85, como estratégia de geopolítica e domínio aí da região do Atlântico Sul. Essa política brasileira de domínio de terras na Antártica tinha diversos objetivos, entre os quais garantir a segurança do seu extenso litoral, colocar-se numa situação de destaque no contexto internacional, reforçar a ideologia dominante na época, que acreditava-se que o Brasil era uma potência emergente, e sobre essa perspectiva criou-se o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. E em 1983, o Brasil enviou aí a sua primeira missão científica ao continente gelado, né? Em 1984, foi instalada a base científica na região, chamada Estação Antártica Comandante Ferraz, localizada na ilha Rei George, lá nas terras da Península Antártica, tá certo? O que aconteceu? No dia 25 de fevereiro de 2012, por uma falha, né, por um descuido, por um erro de um sargento que estava na Antártica e era responsável pela troca de óleo lá dos motores, ele largou essa troca de óleo sendo feita e foi para uma festa de despedida de um cientista que estava em outra base, não é? E deixou essa troca acontecer sozinha. O que aconteceu? O óleo caiu, né? Como estava muito quente a superfície, esse óleo pegou fogo e houve um acidente na base brasileira da Antártica quando ela pegou fogo e 70% da base brasileira foi destruída. Foram mais ou menos 24 milhões de reais de prejuízo, não é? Esse sargento ele acabou sendo condenado aí no recurso, tá? E essa base antártica ela foi reinaugurada em fevereiro agora de 2020, tá? Então o Brasil voltou a ter de 2012 a 2020, os cientistas brasileiros ficavam em outras bases como visita, né, como convidados. E agora, em 2020, foi construída inaugurada, né, uma nova base, toda dentro aí das novas regras ambientais, ela é toda sustentável, tá? O dever dessa parte é a segunda parte do Em Classe, lá da página 350 e 351, do número 4 ao número 6, e o caderno de exercício também, o que ficou faltando, do número 13 ao número 18, tá? Na parte 2 da aula 4, eu vou corrigir essa atividade. Tudo bem, meninos?